Nesse exemplo, a gente vai fazer um programa que carrega um vetor com 8 números inteiros e calcula os dois vetores resultantes. O primeiro vetor resultante ele tem só número positivo. O segundo, só número negativo. Cada vetor vai ter no máximo 8 posições. E sendo que a gente não vai obrigatoriamente usar as 8, né? Então, na verdade, a gente está criando um vetor para número positivo, um vetor para número negativo. E a gente está entrando um primeiro vetor que tem qualquer tipo de número que a gente quiser. Bom, então, como é que é o nosso programa agora? A gente precisa da classe scanner para poder fazer a entrada do vetor, né, do vetor original. A gente tem dois vetores, um positivo e um negativo, que tem o mesmo tamanho do vetor de entrada. Esses aqui são, esse cont n e o cont p, são os índices para os vetores de número negativo e o vetor de número positivo. Então, o que a gente está fazendo? A gente faz um loop. Nesse loop, a gente está entrando cada um dos elementos, né? A gente tem 8 elementos, então a gente está começando de 0, vai até 7 por conta dessa comparação. Quer dizer, dão 8 elementos no total. Então a gente entra o elemento e já verifica. Se ele for maior que 0, a gente coloca esse valor no vetor positivo. Caso contrário, ele entra no negativo. Lembra que a gente pode fazer assim também? Ok, então a gente fez a primeira entrada e já gerou os dois vetores. E aqui a gente está só apresentando os vetores. Como é que a gente faz? Se o cont for igual a 0, né, o cont n for igual a 0, a gente vai colocar que o vetor é negativo. Por que é negativo? Olha só, ele começou com 0. Se chegou em algum negativo, ele incrementou. Então, vamos dizer que tenha tido somente um número negativo. Então, ele começou com 0, entrou aqui, transformou em cont 1. Então, quando ele chegar aqui, esse cont vai ser 1, já que ele fez pelo menos um elemento. E isso significa que esse for também vai funcionar do jeito que a gente espera. Porque ele vai de 0 até menor que 1, então ele vai contar o número 0. E para ficar correto, é melhor a gente apresentar aqui com i mais 1. A mesma coisa que a gente fez para o valor positivo, a gente faz para o negativo. Se a gente quiser ter uma visualização um pouco melhor, a gente pode colocar o parênteses no else. E pronto, a gente tem o parênteses definindo o bloco. Mas não era necessário porque o for já tem ele precisa de uma instrução, que seria essa de baixo, só tem ela, então não teria problema. Ok? Vamos rodar. E aqui a gente tem então os nossos dois vetores gerados. Para programas desse tipo, né, que tem valor limites, é interessante a gente criar uma variável, na verdade, uma constante, e usar essa constante em todo o nosso programa. Com isso, a gente consegue fazer uma alteração. Por exemplo,
Se eu quisesse trocar aqui agora para um vetor de 3, estaria fácil. Ok?